Boa tarde, gente. Como a gente tinha falado na última aula, combinado, né? Eu, infelizmente, hoje não vou poder dar minha aula presencial aí, então eu estou gravando alguns pequenos vídeos, auxiliarão a todos aí a continuarem os estudos que nós estamos desenvolvendo com relação à estrutura de dados e agora na parte prática, utilizando a linguagem Pascal aí, através da ideia Pascalzinho, tá certo? Bom, até agora nós já passamos por muitos conceitos importantes. A última aula nós aprendemos a criar uma biblioteca, uma unit, né? E entendemos qual é o objetivo dela. Cheguei a falar, fiz uma observação simples que daqui a algum tempo, quando vocês estiverem estudando orientação objeto, que vocês forem começar a construir uma classe, vocês vão ver que é algo similar. Então, se vocês conseguirem entender bem esse conceito que está sendo passado agora, isso vai facilitar muito a vida de todos lá na frente. E hoje nós vamos dar um passo a mais, né? A gente falou de Pascal até agora, de estruturas repetitivas, estruturas condicionais, a gente falou de procedimento, a gente falou de função, a gente entendeu o que é parâmetro, como é que a gente passa, né? A gente avançou bastante, até surpreendentemente, para uma turma de início de curso. E a gente tem criado estruturas, alimentado essas estruturas com dados, mas essas estruturas têm ficado apenas na memória RAM, né? Ou seja, são aquelas estruturas que você cria durante a execução do programa, alimenta aquelas estruturas, seja ela um vetor, matriz, enfim, né? Diversos tipos de estruturas. E quando a gente encerra o programa que a gente faz, a gente perde esses dados porque eles estão apenas na memória RAM. E aí hoje nós vamos introduzir o conceito de gravação de dados em arquivos texto, tá certo? Então a nossa primeira parte da aula hoje vai ser ensinar como é que através de um pequeno programa em Pascal, feito na ideia Pascalzinho, como é que você consegue pegar os dados, coletar os dados com os usuários e armazenar dentro de um arquivo, né? Além disso, a gente vai saber como se cria um arquivo, como se armazena esse dado lá dentro, como se recupera, né, se busca esse dado lá dentro, como se altera e depois como se exclui o dado e como se exclui esse arquivo, né? Parece uma coisa muito simples, e de fato mas vai poder dar uma consistência muito maior ao conjunto de conceitos que a gente já tem, e você vai poder com isso desenvolver uma aplicaçãozinha, mesmo que seja simples, mas digamos assim completa, aonde você consegue desenvolver uma estrutura, manipular um dado, guardar esse dado de forma definitiva e não temporária, quando a gente usa só as estruturas da memória RAM, tá bom? Então, agora, a partir de agora, vamos ver a parte prática. Bom, amigos, então vamos à nossa primeira prática relacionada, né, à manipulação de arquivos através da linguagem Pascal. Vou fazer uma aula bem prática, objetiva, como vocês já estão acostumados em sala de aula. Bom, vamos lá. Primeira coisa a se fazer, abrir nossa ideia Pascalzinho. Eu já vou usar aqui um exemplo preparado para a aula de hoje, né? E aí vou explicar brevemente essa primeira etapa, que consiste na criação de um novo arquivo através da própria aplicação. Ou seja, nós vamos não só criar um novo arquivo, mas também criar através da linguagem de programação Pascal. E aí tem alguns elementos novos, né, com relação ao que a gente já viu de programação até hoje, que eu vou explicando de acordo com a necessidade. A primeira delas é essa variável arquivo _txt, que é do tipo text. O tipo text é um tipo, né, do Pascal, não considerado primitivo, porque ele não se mostra da mesma forma e nem deve ter a mesma funcionalidade em toda e qualquer linguagem de programação, mas ele tem no Pascal uma especificidade, que é auxiliar na manipulação de arquivos textos. Toda vez que você desejar trabalhar com arquivo texto durante a sua programação Pascal, é necessário que você declare uma variável e que essa variável seja deste tipo text, né? Ela vai dar a esta variável a condição de receber, propriamente dito, de representar um determinado arquivo. Logo abaixo eu crio uma outra variável, nome arquivo, do tipo string, que vocês verão para que nós vamos usar logo aqui à frente, e uma variável tecla que vai receber um char, que é um comando, uma tecla qualquer clicada para a gente fazer rotineiramente o encerramento da aplicação. Bom,
Na linha 7, a gente simplesmente emite uma mensagem para o usuário pedindo que ele informe o nome do arquivo TXT a ser criado. Ou seja, eu não estou pedindo para ele me informar o nome com a extensão. Ele só vai me informar o nome. O arquivo vai chamar teste, o arquivo vai chamar aula, enfim, o exemplo fica aí de acordo com a criatividade do usuário. Depois a gente vai armazenar este valor que o usuário mencionou, digitou, dentro dessa variável nome arquivo. Aqui abaixo eu coloco alguns comentários, porque a posteriori, quando vocês forem consultar esse código, vocês não ficarem assim perdidos, tendo que relembrar exatamente o que eu falei, pode ser que vocês se esqueçam. Então tá lá, completando o nome informado do usuário com a extensão TXT. Ele pegou a variável nome arquivo e reatribuiu a essa variável o mesmo valor que já estava contido em nome arquivo, mais o ponto TXT. Reparem que o operador aqui, o conector, não tem o papel de operador lógico, de soma. Ele não está fazendo uma operação aritmética. Ele está simplesmente concatenando strings. Ou seja, a variável nome arquivo, ela é declarada do tipo string. O valor que eu declaro aqui na segunda etapa, na segunda metade da operação, é também um string. Então ele nada mais faz do que pegar o valor que o usuário já digitou, que já está contido em nome arquivo, e adicionar a ele essa complementação de string.txt. Então, se o usuário informou lá que o arquivo é teste, a partir desse momento, a partir da execução da linha 10, esse arquivo vai se chamar teste.txt. Logo abaixo nós temos aqui, associando uma variável a um arquivo texto. Repare que a criação da variável do modo texto não significa que ela já representa um arquivo qualquer. Você tem que fazer uma associação. Você tem que dizer que a variável arquivo TXT vai representar um determinado arquivo, que é o que o usuário acabou de falar. Então, o assign, ele faz essa associação. Não cria, ele apenas associa. Ok? Quando que a criação é feita? A criação é feita aqui embaixo, criando um arquivo texto. O comando rewrite, ele tem duas funções específicas, né? Embutidas num comando só. A primeira delas é que, se o arquivo já for existente e for com o mesmo nome, ele vai substituir automaticamente esse arquivo. Se for um novo arquivo, ele vai criar um novo arquivo. Este é o papel do comando rewrite. Logo abaixo nós temos fechando o arquivo texto, ou seja, se você instanciar uma variável, associar a um determinado arquivo, esse arquivo é criado na memória do computador, mesmo que de forma oculta, não visível para o usuário, esse arquivo está aberto na memória do computador. Se você vai encerrar a aplicação, é ideal que você encerre e feche também esse arquivo, porque senão ele fica lá aberto em background, ocupando memória, e depois pode dar um erro de acesso, você pode tentar fazer uma operação com ele e o próprio sistema operacional indicar que ele já está sendo usado ou aberto para outra aplicação, e você vai ficar tentando remar aí, tentando achar as dificuldades, os problemas, e na realidade é porque você esqueceu de fazer o fechamento durante a manutenção lá, ou a utilização desse arquivo durante o seu código, tá bom? No final, ele envia uma mensagem dizendo que o arquivo foi criado com sucesso e pede para você teclar qualquer coisa para que a gente encerre a aplicação. Nada fora dos padrões dos modos que nós já vimos até hoje. Então vamos rodar essa aplicação para a gente ver como é que é o resultado dela, certo? Eu vou criar aqui, ele está me pedindo, informe o nome do arquivo texto a ser criado, vou botar assim, aula, teste, vou botar a data de hoje, 08/11/2016. Arquivo criado com sucesso, tecle qualquer coisa para encerrar. Teclei e encerrei. Agora eu vou mostrar que esse arquivo foi de fato criado. Vou lá na pasta onde eu armazeno esse meu códigozinho, esse programinha. Repare que ele criou aqui, aula teste 08/11/2016. Ele vai criar o arquivo na pasta raiz do seu executável. Perfeito? Então, encerramos aqui a demonstração de como se cria um arquivo através do Free Pascal, ou melhor, através da linguagem Pascal. Bom, meus amigos, então vamos para a segunda parte dessa aula, onde nós estamos tratando aí da questão
da utilização de arquivos textos. Já vimos a primeira parte prática onde se cria um arquivo, vimos alguns comandos simples como assign, como o rewrite. Agora vamos para uma aplicação um pouco mais robusta, demonstrando outras funções referentes à manipulação e à utilização de arquivos para armazenamento de dados do Pascal. E aí nós vamos ver algumas aplicações a mais, além de simplesmente abrir e criar um novo arquivo, mas fazer a alimentação deles também e depois a leitura. Então, vamos abrir o Pascalzinho. Como de costume, eu vou abrir já um arquivo preparado para isso, né? Essa aplicação, esse programinha que nós vamos ver agora, ele é uma agenda e a gente vai construir uma pequena agenda de contatos, né? Partindo da criação desse arquivo, da inserção de dados sobre ele e da exibição. Tá? Bom, antes de executar, então vamos ver algumas coisas importantes. Nada de diferente, né? Estamos usando o Unity CRT, dentre outras coisas, possibilita com que nós utilizemos alguns comandos referente à manipulação de tela, movimentação nela e tal. Aquela Procedure Center que a gente já viu na última aula, né, que vai pegar uma string, vai fazer uma continha rápida e fazer uma formatação da apresentação desse texto. Aquela Procedure Write XY que a gente também já viu, que na realidade é um encapsulamento da GoToXY, dando a possibilidade de você já passar a coordenada que você deseja em que a mensagem seja exibida e a mensagem especificamente, né? Então a gente elimina aí a repetição de alguns comandos básicos. Procedure Line, que nada mais é do que criar uma linha contínua, né, com 80 colunas. Esse caractere aqui é o código daquele hífen básico. E vamos a alguns procedimentos específicos do arquivo. Procedure é arquivo, destinado à criação do arquivo. Não vai ter nada diferente, é exatamente um procedimento que engloba aqueles passos introdutórios que a gente viu no algoritmo aí de criação de arquivos, né? Então ele limpa a tela, coloca uma linha, coloca o título centralizado, mais uma linha, e aí ele te pede o nome do arquivo que vai ser criado, a gente grava esse arquivo, concatena com a extensão, dá o assign, relaciona a variável definida como text com o nome do arquivo criado, o rewrite que cria, e aí o GoToXY, né, fazendo aí a mensagem que nós exibimos, confirmando a criação desse arquivo. Repare aqui, outro conceito interessante que nós vimos na última aula e que já se aplica aqui. Repare que neste procedimento nós utilizamos, por exemplo, a variável nome arquivo, né, que é uma variável pública, que está lá na declaração das variáveis gerais, ou seja, elas podem ser usadas dentro dos procedimentos, tá certo? Bom, a gente tem um procedimento cadastra, que é a inserção dos dados especificamente nesse arquivo. Então aqui a gente começa a ver algumas coisas novas, né? Na linha 64 nós temos o comando append arc.txt. O arc.txt é a variável declarada como text que referencia o arquivo, e o append é um comando que abre este arquivo e posiciona o cursor imediatamente após a última linha preenchida. Então ele é como se fosse um end of file. Ele vai posicionar o seu cursor na próxima linha disponível em branco daquele arquivo. Por que a gente usa o append? Porque você vai usar essa rotina para cadastrar dados. Se já houverem dados cadastrados nesse arquivo, ele vai, a partir do último que foi cadastrado, ele continua completando as linhas desse arquivo, evitando assim sobreposição ou inserção desorganizada, né? Bom, write XY é só para escolher, para mostrar as mensagens pedindo o nome e pedindo o telefone, e a leitura desses respectivos valores nas variáveis nome e telefone. Repare que o write-ln aqui, ele tem uma função diferente, porque ele está dando um write-ln, mas ele não está dando um write-ln passando um string para escrever na tela. Ele está dando um write-ln, escreva uma linha, dentro do arquivo texto ele insere o nome. Mais uma vez, dentro do arquivo texto ele insere o telefone. Cada write-ln, ou seja, ele escreve por uma linha, significa que cada dado vai ficar numa linha. Então esse arquivo vai ter uma configuração simples, ou seja, os dados representados da agenda, eles serão pares de linha, porque nós estamos trabalhando com dois dados, nome e telefone, sempre um em cada linha.
e aí depois ele dá um write XY e escreve uma mensagem para você retornar ao menu principal. Repare que ao fim de cada operação, ele dá um close arc.txt, que é o comando para fechamento desse arquivo. Como eu falei, ele fica aberto em background, não visível para o usuário, mas se você não der o close e tentar uma outra operação, você pode ter um erro de subscrição, de arquivo aberto e em uso por outra aplicação, enfim. Né? Procedure exibir. Né? Reparem que ele faz o quê? Ele vai fazer a leitura dos dados que já foram inseridos. O que a gente tem de diferente aqui? Né? Ó, linha recebe 5, linha é byte, tá certo? A gente vai saber, a gente vai entender qual o papel dessa linha aqui embaixo. Aqui, esse comando reset, assim como o append, ele também abre este arquivo, porém, ele, diferentemente do append, ele vai abrir esse arquivo localizando na primeira linha desse arquivo, independente de estar em branco ou não. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer a leitura de todos os dados que estão lá. Aqui ele faz um while not, né? Ou seja, while not EOF ou end of file. Enquanto não for o fim deste arquivo, faça as rotinas write ln nome, write ln telefone, dentro do próprio arquivo. Ou seja, ele está fazendo a primeira leitura da linha, leu essa linha, a gente sabe que ele vai pular para a próxima porque ele é read ln, então ele leu os dois primeiros nomes, né? Go to 5, que é uma coluna linha, né? Que vai estar sendo alimentada aqui em cima, que já começou com linha, escreva nome, escreva telefone. Ele está criando na realidade uma estrutura gráfica ali, tá certo? Esse controle de linha é justamente para isso. Bom, mas aqui embaixo nós temos o programa de uma forma geral, né? Assign arc.txt, a agenda txt.dat, na realidade é o arquivo que ele estava criando. Eu vou fazer uma alteração aqui. Agora então a gente vai ver a procedure exibir. A procedure exibir traz algumas coisas novas para a gente, né? Uma variável linha do tipo byte, que podia ser real, podia ser inteiro, que vai ser apenas um contador de linhas. A gente vai ver que ela tem uma função mais estética ali, para poder apresentar as linhas sequenciais para a gente exibir os dados. E aí a gente começa lá com assign arc.txt nome arquivo, ou seja, ele vai mais uma vez, né? Ele está reconciliando aquela variável arc.txt com o nome do arquivo que nós já identificamos lá no momento da criação dele, né? Então, como era uma variável pública, a nome arquivo continua com o nome que a gente já instanciou e a gente usou para criar, certo? Iniciou o linha aqui com o valor 5, na realidade a gente vai usar o 5 apenas para poder apontar em qual linha dentro da tela a gente vai começar a exibição dos dados. Depois, dentro do loop, essa linha vai ser implementada em uma, ou seja, ele vai exibir os dados de um usuário, né, nome e telefone, depois vai mudar de linha, a linha acresce mais uma e mostra outra. Bom, aqui dentro nós temos uma estrutura, a gente já vimos algumas estruturas repetitivas, aqui nós estamos usando o while, né, enquanto, e aqui a interpretação é muito simples. Enquanto while not EOF, while not é enquanto não for end of file, ou seja, final de arquivo, do arquivo arc.txt, faça. O que ele faz? Como a gente deu aqui o comando reset, o comando reset, qual é a diferença dele para o append? Ele vai abrir o arquivo do mesmo jeito, porém, independente do preenchimento ou não do arquivo, ele vai posicionar na primeira linha daquele arquivo. Então ele vai nos possibilitar fazer uma leitura sequencial. Bom, como ele está na primeira linha, a gente faz um end of file enquanto não for o final desse arquivo, ou seja, enquanto ele não encontrar uma linha em branco, que representa o final, ele vai fazer tudo que está dentro do laço. Read ln, ou seja, leia, escreva na linha do arquivo texto o dado nome. Depois do read ln do arquivo texto, o dado telefone. Perfeito? Que são aquelas variáveis que nós já usamos lá anteriormente.
ele vai pegar o valor da primeira linha, por exemplo, vai jogar dentro da variável nome, vai pegar o valor, né, da próxima linha, porque você deu um read ln, ele pulou para outra linha e vai jogar na variável telefone. Depois ele se posiciona numa coluna 5 na linha, por exemplo, nesse caso, né, que a gente especificou, a partir da quinta linha, ele vai dar um espaço lá, adversário, ele escreve o que a gente pegou em nome. Depois, né, mais à frente, por quê? Porque ele vai escrever na frente, ou seja, na 50ª coluna, à frente do nome, ele vai escrever o valor que foi atribuído à variável telefone. Implementa mais uma linha e assim para o final, até ele visualizar todos os elementos que estão contidos naquele arquivo. Por quê? Porque ele só vai sair desse laço quando ele encontrar uma linha em branco, o end of file. Certo? Bom, aqui nós temos o corpo do nosso programa, como em outros exemplos que nós fizemos em sala de aula, ele monta um menu básico, né? E esse menu vai possibilitar com que a gente faça a interação necessária. Então agora vamos executar este programinha para que vocês tenham uma ideia de como ele funciona na prática, e depois desse programa, dessa visualização, eu vou lançar o desafio de hoje. Vamos lá? Vamos rodar. Tá aí nosso sisteminha, né? Aqui ele deu uma desfocada aqui, mas deve ser a resolução da minha tela. Então a gente tem o menu criar arquivo, cadastrar, exibir registros e fim do programa. Escolha uma opção, né? Vamos criar o nosso arquivo. Então eu vou colocar aqui, o nome da minha agenda vai ser Agenda Aula Prática. Ok, o arquivo foi criado, volta ao menu. Antes da gente prosseguir, será que foi criado esse arquivo? Olha lá, Agenda Aula Prática. O arquivo está criado, lembrando que ele cria na raiz da onde a aplicação, né, o código-fonte está sendo executado. Voltemos à nossa aplicação, então. Vou fazer um cadastramento. Entre com o nome Juca, telefone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou entrar com outro, Amanda, telefone 5, 6, 7, 8, pau. Vou entrar com mais um elemento aqui, Mateus, desculpa, Mateus. Feito. Agora eu vou exibir os elementos. Olha lá, Juca, Amanda, Mateus. Reparem que no arquivo texto eles estão em linha, de 2 em 2. Ok? A gente poderia dispor isso de diversas formas. A gente podia concatenar tudo, colocar um ponto e vírgula no meio, usar uma tabulação. E aí existem vários comandos, várias rotinas embutidas, outras que a gente pode desenvolver para a gente poder tratar esse texto e escrever sequencial. Enfim, a escrita em linha a gente utilizou no nosso exemplo porque ela é sequencial, ela já fica atrelada aos comandos readln, writeln, e aí você tem que, na realidade, entender que, por exemplo, nesse arquivo texto, uma linha de dados ou uma tupla corresponde a duas linhas aqui, né, empilhadas. Então, voltemos à nossa aplicação lá. Agora, eu posso simplesmente sair da minha aplicação. Perfeito? Meu arquivo ficou criado com os meus dados lá dentro. Certo? Legal, né? Bom, então eu vou lançar o desafio. Eu gostaria que vocês replicassem esse exemplo, né, nos seus computadores aí, e implementassem uma rotina, da qual eu não vou explicar, porque vocês vão pesquisar, vão raciocinar, vão usar a criatividade, descobrir como se desenvolve. Eu quero uma rotina onde vocês vão pesquisar os dados nesses arquivos e, se encontrá-los, vocês vão excluir. Tá certo? Esse é o desafio dessa aula prática sobre arquivos. Obrigado pela compreensão, de ter aceitado a videoaula. Espero que ela tenha sido tão eficiente quanto o nosso trabalho em sala de aula, né? E se vocês tiverem dúvida, vocês reassistam quantas vezes for necessário e me liguem, me mandem e-mail, me chamem pelo WhatsApp e a gente vai esclarecendo as dúvidas aí, tá bom? Daqui a pouco eu vou disponibilizar mais algumas aulas de outros temas que a gente ainda vai ver antes da nossa V2. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus.